Glória a Deus. Queridos, eu quero contar com você, com grandes expectativas, não por mim, misericórdia, é apesar de mim, mas grandes expectativas daquilo que o Senhor pode fazer na sua vida, aquilo que o Senhor tem para liberar sobre a minha, sobre a sua, sobre as nossas vidas nesse domingo. Então eu quero contar com a sua atenção, com você aqui junto comigo e participando da mensagem, com amém, com glória a Deus. É muito importante isso para a atmosfera desse culto tão poderoso, como já começou de uma forma maravilhosa. E, queridos, eu sempre gosto de tentar começar com uma história engraçada. Se vai ser engraçado, vai depender de vocês, né? Se vocês rirem. Mas eu estava lembrando de uma história. Um homem saiu com os amigos para caçar. O homem gosta de pescar, de caçar, ser roots, né? E aí ele caçou um tatu silvestre e tal, pegou aquele tatu, colocou no porta-mala do carro e levou, falou assim, hoje vai ter churrasco de tatu. Hoje tem tatu assado. E aí ele parou numa blitz, e aí o policial quis revistar o carro. Quando abriu o carro, viu um tatu, falou assim, mas não pode ter animal silvestre, é crime caçar animal silvestre, você vai ter que te multar, levar esse animal, o senhor está errado, vou ter que levar o senhor para a delegacia. E aquele rapaz, que era um bom advogado, glória a Deus pelos advogados, ele chegou, saiu e falou assim, não, calma, policial, calma. Esse tatu, ele é diferente. O policial, é diferente. Diferente como? Não, esse tatu não é silvestre assim. Esse tatu, ele é domesticado, ele é adestrado, ele é treinado, ele é muito especial. Ele recebe os comandos, ele é quase um poodle, é quase um animal de estimação lá de casa. Aí ele, como assim? Aí eu falo, deita, ele deita, rola, ele fecha a bolinha e rola. Eu falo, finge morto, ele finge para cima assim. Ele é uma maravilha, eu estou levando para passear. Então deixa o policial, esse cara está me dando de bobo. Tô não. Então coloca aí, deixa eu ver. Aí aquele rapaz pegou do porta-mala, colocou o tatu assim, o tatu foi embora. Gostou dos efeitos sonoros? Foi embora o tatu. Aí o policial chama ele de volta. Aí o rapaz virou para o policial, chamar quem? O tatu. Que tatu, senhor? Fica a lição aí, queridos. Para tudo tem uma saída. Mas, queridos, salve a história. Se alguém não entendeu, você fala assim, depois eu te explico. Tá? Mas, glória a Deus. Amados, hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que eu trouxe há um tempo ao meu coração. Eu sou alvo dessa mensagem, tenho refletido nela, meditado nela, e creio que ela tem muito a nos abençoar nesse domingo. E é uma mensagem que fala sobre Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, né? Quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos Jesus, vemos o Redentor, enxergamos o Salvador e Ele é o Redentor, o Salvador. Mas Cristo, mesmo sendo Deus, soberano, alguém que nos inspira, Ele é alguém que nos inspira com sua compaixão. Jesus nos inspira em todos os aspectos todos os aspectos da nossa vida. Jesus é uma referência para nós em tudo o que somos e que podemos ser. Jesus nos inspira com sua compaixão, Jesus nos inspira com sua empatia, Jesus nos inspira com o seu engajamento com a dor do outro. Cristo nos inspira como homem a ser uma pessoa sensível, quebrantada, mansa e humilde. E quando nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo à igreja dos Filipenses, em Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 11, vemos aqui Paulo falando, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, e vindo a ser servo, tomando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Amém. Aqui vemos o apóstolo Paulo falando para a igreja de Filipenses que Jesus se fez homem como nós. Há 2 semanas eu ministrei sobre a resposta adequada quando Jesus estava ali no deserto de Israel, onde ele passa por fome. Jesus sentia fome como eu e você. Jesus sentiu tentado como eu e você somos tentados. Jesus passou por sentimentos humanos como eu e você passamos. Mas Jesus, ele fez tudo isso para que possamos ter um modelo, um referencial, um modo a ser seguido. Uma forma de como responder a tentações, responder às emoções. Jesus, ele é o nosso maior referencial, é o nosso maior exemplo. Não devemos nos apegar às falhas humanas, às pessoas que estão ao nosso lado. Devemos olhar para as pessoas ao nosso lado e nos inspirar com aquilo que elas têm para nos inspirar. Quem fica focado só nos defeitos das pessoas, está cada dia andando para trás. Quem olha para aquilo que pode aprender com o que está do seu lado, à sua frente, está sempre progredindo, crescendo. E Jesus, então nós devemos sempre olhar para as pessoas para aprender, mas as pessoas vão ter falhas, as pessoas vão nos decepcionar, isso é normal, isso é comum, mas tem alguém que nunca vai errar, que nunca vai te decepcionar. Essa pessoa é Jesus Cristo, é quem nós devemos manter os nossos olhos sempre fixos nele. Ele é o nosso maior referencial. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos Cristo, ele tirando, quando ele chega no templo, estava vendo ali um comércio sendo feito, e ele fica bravo, Jesus fica irado, Jesus chega já, sabe, dando aquela exortada legal mesmo. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos Jesus exortando as pessoas, vemos Jesus se alegrando em momentos com seus discípulos, vemos Jesus ser uma pessoa que experimentava de todas as sensações, de todas as emoções, que nós, filhos de Deus, homens e mulheres, estamos sujeitos a experimentar. E vemos até mesmo Jesus chorando. Vemos da palavra de Deus, Cristo chorou. Isso mesmo, o grande Salvador se quebrantou e chorou. E não foi somente uma vez que a Bíblia mostra. Ou seja, Cristo, assim como eu e você, experimentou por todas as experiências que nós podemos, de emoções e sentimentos. Mas às vezes nós estamos com uma cultura errada, de achar que quanto mais forte e força é frieza, isso não tem nada a ver, isso não tem na Bíblia isso, e achamos que talvez Cristo, por ser o Senhor, Salvador, o Redentor, o Rei dos Reis, o Santo dos Santos, Cristo não chorou, o homem não chora. Às vezes olhamos isso, achamos que Cristo era uma pessoa fria, alguém blindado de sentimentos, e a palavra de Deus mostra completamente o oposto a isso. Ele não era levado pelos sentimentos, pelas emoções, isso é fato, mas ele passava por emoções. Ele era guiado pela palavra, ele era guiado pelo aquilo que o Pai fazia, pelo que o Pai o ordenava fazer, mas Cristo passava por emoções, Cristo experimentou por emoções. E hoje eu quero trazer o fato de Jesus ter chorado, e o motivo dessas santas lágrimas. A Bíblia relata pelo menos 3 vezes que Jesus chorou. A Bíblia relata 3 momentos em que o Cristo, o Senhor, o Salvador, o Deus vivo, ele chorou, que correram lágrimas dos seus olhos. Em 3 ocasiões. O primeiro é o choro, eu coloquei como choro de empatia. O primeiro choro é o choro por compaixão, é o choro por sensibilidade. Acompanhe comigo aí pelas telas em João 11, do 32 ao 36. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Aqui, queridos, esse primeiro ponto, vemos Jesus, o Salvador, Deus, chegando a uma família que era muito amiga dele. Eu até já ministrei uma mensagem chamada A Casa de Betânia, onde mostra como Jesus se relacionava com Lázaro, Marta e Maria. E Jesus, ele chega a essa casa desses amigos queridos, amigos íntimos dele. Só que tem um detalhe. Momentos antes, Jesus, ele recebe
o convite para ir urgente, porque Lázaro estava doente. Sabe quando você tem um parente e que algum familiar seu fala assim, olha, vá visitar o tio, porque os médicos não estão dando esperança. Como que nós respondemos a esse chamado? Nós vamos com urgência, nós vamos correndo, porque não sabemos qual será o último momento de despedir, de conversar. Eu lembro que a minha avó faleceu, todos os meus avós já faleceram, infelizmente, mas a minha avó paterna, ela faleceu no ano de 2019. E alguns meses antes de ela falecer, meus pais falaram, olha, a sua avó não está bem. Eu peguei ela morava em Patinga, eu fiz um bate e volta em Patinga e fui para lá, 2019? 2020, obrigado, Poli. Eu lembro que foi logo na pandemia, foi logo que começou a pandemia, no mês de março. E aí eu cheguei, fiz um bate-volta, peguei um trem para Ipatinga, trem de verdade, mesmo igual o trem, a gente fala trem mineiro, mas um trem de verdade, fui para Ipatinga, visitei no hospital, peguei um ônibus, voltei para Belo Horizonte, que eu tinha outras tarefas, mas porque eu tinha que ter aquele momento com a minha avó, porque eu não sabia quando seria o próximo momento. Talvez aquele era o último e realmente foi o último, infelizmente. E Jesus recebe esse chamado para ver, mas Jesus continua saindo e fala, espera, Jesus atrasa a sua ida até Betânia. Jesus, ele demora a chegar. E tanto que Maria fala, se você tivesse chegado antes, o meu irmão não teria falecido. Mas algo que é muito importante, se você não sabe, vou dar um spoiler dessa história para você. Versos a seguintes, Lázaro, ele ressuscita. Jesus ressuscita Lázaro. Ou seja, será que para Jesus foi surpresa ressuscitar Lázaro? Você acha que Jesus estava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, Pai? E aí Deus, o Espírito Santo mandou um WhatsApp para ele. Chama ele para fora, ressuscita. É mesmo, posso fazer isso? Vamos fazer. Surpresa, ressuscita. Não foi uma surpresa para Jesus. Jesus já sabia o tempo todo o que estava para acontecer, porque Ele é onisciente, onipresente. Ele é o Deus vivo. Jesus sabia que momentos adiante Lázaro iria ressuscitar. Então perguntamos, por que Jesus chora? Se Ele sabia que aquele cara ia levantar do túmulo dele, onde ele estava ali, o corpo, e sair. Veja que Jesus, ele sabia de tudo isso, ele sabia que Lázaro ia ressuscitar, mas por que então? Porque, queridos, existem momentos que é mais importante o presente do que o próximo passo do amanhã. Naquele momento, era mais importante a compaixão, Jesus chorar com a família de Lázaro, do que ele fala assim, calma. Talvez nós, na nossa ansiedade humana, na nossa expectativa por holofotes, resultados, fala assim, recolhe essa lágrima, conta aí, vamos lá, banda comigo, 1, 2, no 3, hein, 3, Lázaro sai, e sai aqui a sua aqui, talvez nós queremos fazer um show pirotécnico, porque ia ser demais, coloca na live aí, chega a câmera perto, dá um zoom aqui, ó, instantes, nosso túmulo, Lázaro vai sair, espera, para, daqui a pouco, gente, chama mais gente, chama os seus vizinhos, porque daqui a pouco, Lázaro vai sair do túmulo, talvez nós iríamos fazer um grande show para algo acontecer, mas o que Jesus nos ensina, é que é importante em alguns momentos, você demonstrar compaixão, você sentir a dor do outro. Em alguns momentos, naquele momento era mais importante chorar com a família do Lázaro do que falar do que estaria por vir. Porque o último verso que eu li fala que as pessoas perceberam que Jesus não era só sinais e maravilhas, Jesus não era só milagres. Ele é alguém que se importava com as pessoas. Porque o que eles falam, vejam como ele o amava. Veja como ele se importava, veja como ele o amava, veja que Jesus, ele dá um bom testemunho do que é o verdadeiro amor, do que é o verdadeiro se importar, a verdadeira compaixão com o próximo. Haverão momentos, queridos, que o melhor conforto, as palavras mais sábias, será um abraço, será um ombro amigo, será chorar junto.
A palavra de Deus, no Sermão da Montanha, Jesus fala, chorar com os que choram. É importante ter essa sensibilidade. A igreja é eclésia é assembleia de todos, é eu e você. Igreja não é só aquela placa bonita lá na frente, lá, light. Igreja não é essa estrutura física que está aqui. Também chamamos de estudo de igreja, mas igreja sou eu e você, somos nós. E Bill Hybels fala no seu livro, Liderança Corajosa, que a igreja é a esperança para o mundo, é a resposta para a humanidade. Todos os problemas que o mundo tem hoje estão na igreja. Para os problemas de orfandade hoje, de pais vivos, a igreja, a família é a resposta. Para essa guerra que nós vivemos hoje, ideológica, essa guerra cultural, a igreja, exército é a resposta. Para esse tempo de caos, a igreja apostólica é a resposta. A igreja, eu e você, somos a resposta para o mundo. E o que as pessoas aí fora precisam, o que elas precisam não é de uma igreja de olhos secos, mas de uma igreja que tem lágrimas. Tem um grande irmão que infelizmente faleceu, Bonker. Ele era um missionário alemão que teve um ministério incrível na África. E a história dele, a biografia dele conta que uma vez, um dos seus discípulos enviados para um outro país, manda para ele uma carta dizendo, olha paizão, olha meu discipulador, mentor, não tem mais nada para fazer nessa nação. Eu já fiz de tudo e nada dá certo aqui. Quero voltar imediatamente para a Alemanha. Bonker responde para ele, antes de fazer as malas, tente primeiro derramar lágrimas pelas pessoas. Sabe, o que as pessoas precisam, o que o mundo aí fora precisa, não é de uma igreja que tem um lindo discurso, uma igreja muito teórica, de saber as palavras. É importante ser sábio, é importante conhecer a palavra de Deus, isso é muito fundamental, não quero anular isso jamais, mas também é muito importante ser cheio de compaixão, ser cheio de sentimentos, empatia pelo próximo, é ser como Jesus. Sabe, queridos, haverão momentos que a forma mais sábia é você estar ali junto. Eu falo sem orgulho nenhum, falo de coração aberto, mas os momentos mais marcantes que eu tive com o meu discipulador, o pastor Mateus, durante o momento que a pastora Clausia estava internada, não foi eu trazendo palavras de encorajamento, palavras fortes, foi só estando ali com ele, indo para a casa dele, ficando ali com ele, sem falar nada, só junto. Porque isso demonstra a sua empatia, a sua compaixão, porque no momento de perda, queridos, não tem palavra nenhuma que vai consolar a perda, mas tem abraços que vão suavizar aquele momento. E o nosso chamado é para ser como Jesus, a nossa missão é para ser como Jesus, pessoas que se importam. Às vezes ficamos tão presos numa correria, que não nos importamos com as pessoas, perguntamos como você está, só para o protocolo, como que você está? E você tosse, você ora, você faz assim, ó. Não fala, só fala, está tudo bem. Porque você não quer saber como a pessoa está. Só pergunta por protocolo. Porque, na verdade, você quer saber o seguinte, você me empresta aquele negócio ali? Eu estou precisando disso aqui de você, você faz aquilo para mim? Eu estou precisando de você, você pode, o que você pode me dar? Esse é um relacionamento tóxico que o mundo oferece, mas o relacionamento que o Evangelho oferece é, o que eu posso dar para você? Em vez do que você tem para me dar. Precisamos de renovar nossa mente para ter essa mentalidade, de ser como Jesus, que é se importar com o próximo, que é sentir a dor do outro, que é poder ter sensibilidade. O convite aqui não é só por lágrimas, embora as lágrimas são importantes, mas o que eu quero destacar aqui, nesse ponto, é a sensibilidade pelo o que está acontecendo com quem está à sua volta, com quem está perto de você. É se importar verdadeiramente com o próximo. É rotular menos, servir mais. Aquela pessoa é tão difícil. Não dá como. Aquela pessoa é difícil demais, gente. Não dá. Falando chega, eu vou dar 3 passos para o lado, para não ficar perto. Não podemos ser assim, não podemos rotular. Precisamos servir mais. É ter tempo de verdade com as pessoas. É se doar ao próximo. É se preocupar de fato, é ligar. Hoje em dia, ligar para uma pessoa é um dos maiores sinais de se importar, de se preocupar. Quem diria? Porque hoje tudo se resume com alguns caracteres, emojis e no máximo um áudio. Mas quem se preocupa de fato
não manda só um áudio, não manda só um emoji. Liga, visita, encontra, está por perto. Convida para estar para sua casa, investe ter tempo, e tempo de qualidade e quantidade. É ouvir mais e falar menos, é se colocar no lugar do outro. A vida com Cristo, com a família da fé, não pode ser um fast food ou simples entretenimento, mas sim relacionamentos em construção. Veja que a igreja de Atos mudou o mundo, porque ela era cheia de compaixão, ela era cheia do Espírito Santo e cheia de compaixão. Quem só é cheio do Espírito Santo, eu tenho dúvida se é realmente cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo traz compaixão, mas geralmente quem não tem compaixão e fica só no repleplé, é porque talvez está muito místico e menos cristianismo na vida dele ali. As pessoas, queridos, primeiro vão enxergar as suas atitudes, depois as suas palavras, e por fim, o Cristo que habita em você. As pessoas em fora, os seus familiares, as pessoas que estão perto de você, elas vão enxergar primeiro as suas atitudes, depois as suas palavras, por fim, elas vão conseguir enxergar o Cristo que habita em você. Veja que primeiro, Jesus teve tempo com Zaqueu. Jesus não chegou a dar para você, Zaqueu, eu estou ligado que você está naquele esquema de corrupção, hein? Você vai sair aí nos jornais aí, ó. Jesus não fez isso. Primeiro, Jesus teve tempo com ele. Primeiro, Jesus teve tempo de qualidade com Zaqueu. Jesus primeiro deu dignidade à mulher samaritana, conversando com ela, olhando nos olhos dela. Jesus alimentou a multidão. Jesus encontrou à noite com Nicodemos, porque Nicodemos queria encontrar as escondidas com Jesus. Jesus tinha empatia e não rigidez. Jesus era sensível à forma de cada pessoa. Jesus moldou a sua agenda conforme a necessidade das pessoas, para que hoje possamos moldar a nossa agenda, olhar com os óculos de Deus e ver a necessidade das pessoas, olhar com um olhar de compaixão. O Evangelho, queridos, é sobre isso, é sobre as pessoas. O Evangelho é se alegrar com o que se alegram, celebrar com os momentos de celebrar, chorar com os momentos de chorar. Essa semana nossa célula teve um momento só de festa. O nosso querido Bebeto compartilhou uma bênção na vida dele, profissional. E, cara, a gente parou a célula ali, porque mais importante que eu seguir todo um protocolo era celebrar aquele momento. A gente bateu palma, comemorou, celebramos com ele. Por quê? Porque o Evangelho é sobre isso, é sobre pessoas, é sobre Jesus na vida das pessoas, é sobre celebrar os momentos de celebrar e lamentar os momentos de lamentar, de socorrer os momentos de socorrer. Chorar com os que choram. Portanto, é muito importante eu e você compreendermos que o chamado de Jesus para nós, um deles é: seja cheio de compaixão, tenha sensibilidade pelas pessoas. E antes de você ficar pensando, essa palavra é ótima para fulano. Não, é ótimo para você. Você primeiro precisa ser cheio de compaixão, cheio de sensibilidade. O segundo choro de Jesus é o choro por Jerusalém, é o choro por quando você olha para fora da bolha, é se importar com causas importantes que estão distantes de você. Primeiro eu falei de pessoas que estão muito por perto, agora eu quero trazer para ampliar essa questão. Acompanhe comigo no telão em Lucas 19, do 28 ao 45. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém, aproximar-se de Betfagé de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem e tragam-no até aqui. Se alguém lhes perguntar por que estão desamarrando, diga-lhes: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como eles lhe havia dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando esse jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram os seus mantos sobre o jumentinho e o fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele estava perto da descida dos Montes das Oliveiras,
Toda a multidão dos discípulos começaram a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os seus discípulos. Eu lhes digo, respondeu Jesus, se eles calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão a cerco de todos os lados. Também lançarão por terra você e os seus filhos. Não deixarão pedra por pedra, porque você não reconheceu o tempo que Deus o visitaria. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Volta, por favor, Marcos, no verso 19, no verso 41, Lucas 19, 41. Isso. Quando aproximou-se e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Aqui Jesus, ele chora por Jerusalém. Ele chora por Israel. Aqui Jesus, ele começa a chorar porque Israel rejeitou a mensagem. E anos à frente ela seria destruída, seria entregue por completo ao Império Romano. Até esse momento o Império Romano, ele dominava, mas ele mantinha ainda as culturas, as tradições judaicas. Mas anos à frente não ia sobrar pedra sobre Jerusalém, sobre Israel. Jesus chora porque a sua cidade, sua nação caminhava por maus caminhos. Jesus ele chora porque Israel rejeitou a mensagem. Israel estava andando por um caminho de destruição, de ruína. Israel estava andando por um caminho terrível. E aquilo feriu o coração de Jesus. E assim também Jesus nos convida para olhar para fora da nossa bolha. Porque dentro da bolha de Jesus, vamos pegar só os 12, ele só tinha Judas para lamentar. Porque ele sabia que Pedro ia ser o grande apóstolo, ele sabia onde Tiago ia, ele sabia que João ia escrever Apocalipse, João ia morrer tranquilo na ilha de Patmos, ele sabia de tudo, ele sabia de Atos, de tudo que ia acontecer. Se Jesus só se importasse com a sua bolha ali naquele momento, que eram os 12 discípulos, ele só tinha Judas para lamentar. Mas Jesus nos ensina que nós não devemos focar só na nossa bolha, só no nosso círculo de relacionamento, mas olhar para fora. Olhar para o seu vizinho. Eu lembro uma vez que o nosso prédio, tinha 2 moças que moravam, e o prédio todo tinha um certo ranço por essas moças. E teve um dia que uma delas ficou trancada, e ficou batendo, tentando abrir a porta, não conseguia chaveiro. E ninguém daquele prédio quis prestar socorro para ela. Porque todos tinham julgamentos, rótulos sobre a forma como aquela moça levava a sua vida. Eu fui ver o barulho, vi que era uma moça, chamei a Poliana, porque eu não ia lá sozinho. Fiquei com a Letícia, era bebê. Era Letícia, não tinha nem Ana não, né? Letícia. E aí a Poliana foi lá socorrer ela. Nós trouxemos ela para a nossa casa. Dormimos com a porta trancada, porque não conhece, mas deixamos ela lá. Demos um local para ela dormir, um local para ela ficar até outro dia, para conseguir um chaveiro, abrir a porta. E no outro dia todo o prédio ficou perguntando: por que vocês fizeram isso? Vocês não são crentes? Eu falei: justamente por ser cristão. É justamente por isso que nós prestamos socorro. Justamente por isso que nós saímos da nossa bolha. Porque o evangelho, o cristianismo não é só sobre uma religião. A religião é focada em regras, em discurso, em blá blá blá, em um monte de coisa. Mas o cristianismo verdadeiro é focado em servir, amar as pessoas. E amar a Deus acima de todas as coisas. Então o convite de Jesus é: olha para o seu vizinho, olha para os seus colegas de trabalho, olha para a sua cidade, olha para o seu estado, olha para a sua nação, olha para os casos de justiça que você está à sua volta. Seja um intercessor e um agente de transformação. Queridos, eu não consigo entender uma pessoa que se diz cristã e não teve as suas emoções viradas, não sentiu tamanha dor. Nesse caso que vimos acontecer nessas últimas semanas, e por fim, no dia 23, daquela criança assassinada. 3 crianças envolvidas. 2 crianças expostas a uma relação sexual.
engravida e uma criança inocente, a mais inocente de todas, ser assassinada. Não tem como uma pessoa se dizer cristã e aquilo não mexer com ela por dentro. Eu tenho uma filha de 9 anos, isso me deixa totalmente com o estômago embrulhado de imaginar algo tão terrível. Mas eu também tenho uma filha de 4 meses que está por vir. E também não consigo imaginar uma criança de 7 meses. A Ana nasceu de 8 meses. Eu não consigo entender como que as pessoas podem achar normal e se revoltarem quando um cachorro é morto. Eu não estou falando que tem que matar o cachorro, não. Mas eu quero dizer sobre a inversão de valores que o mundo está vomitando sobre nós. Não é possível uma pessoa dizer cristã entender um inocente ser morto. Se isso não mexe com você, se isso não te deixa em crise, talvez você tenha que rever quem habita em você. Porque eu e você, nós somos chamados para ser igreja de Cristo. E que o Brasil precisa de uma igreja que chora, que clama, que se importa por causas da nossa nação. E nós não devemos somente só ser engajados nas redes sociais. Eu não sou contra, acho que devemos ser engajados nas redes sociais. Mas não devemos só ser engajados, devemos ter uma vida de oração por isso. Devemos ter atitudes. Ah, mas essa criança está muito longe, ok, mas o que você pode fazer por quem está perto de você? Sabe, você quer mudar a história do Brasil? Comece levando os itens do quilo do amor para a sua célula. Porque eu vejo muitos discursos bonitos, ai, temos que ser aquilo, aquilo, outro. Mas o que você trouxe para o quilo do amor, meu irmão? O que você está fazendo para combater a pessoa que está na nossa comunidade aqui em volta, que está passando porque não tem um alimento? Aquela cesta é o único alimento dela. Como que está? Como que você está agindo sobre isso? Sabe, se envolva com a igreja local, se envolva com as causas da igreja local, se envolva com os projetos sociais. Se envolva politicamente. Isso é muito importante. A maior besteira é achar que o cristianismo não se mistura com a política. Se fizer isso, tem grande chance de um ex-presidiário voltar ao poder e querer, como ele fez com o sequestrador de Abílio Diniz, e querer libertar outras pessoas. Aconteceu com a Colômbia, misericórdia, um ex-guerrilheiro, uma pessoa que era do crime, assumiu a presidência da Colômbia, e as pessoas aplaudem isso. Eu fico besta ver um trem desse. Sabe, nós temos que envolver politicamente. Sabe, procure entender sobre os próximos candidatos que você vai ter. Você já sabe quem são os seus candidatos a deputado estadual, o deputado federal? Porque são eles que criam as leis. Você sabe quem é o seu candidato a senador, qual a pauta nele, o seu governador, presidente, quais as pautas que eles estão aliançados. Você sabe do histórico dele? Porque tem muita gente, principalmente no legislativo, que perto da campanha se torna crente, perto da campanha começa a falar de Deus. Mas e a história desse camarada? Como que ele está envolvido? Qual que é o histórico dele? É muito importante a igreja ser uma igreja militante do Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo vai combater a pauta progressista. Porque se você não sabe, um dos pré-candidatos aí, esse presidiário, ele é a favor do aborto. Para ele, foi lindo essa criança ser assassinada. Deputados da esquerda, da pauta progressista, acham lindo crianças assassinadas. Não sei se você acompanhou na Argentina há um tempo atrás, crianças até 8 meses podem ser assassinadas. Na Colômbia também. E sabe o que aconteceu? Na Argentina você não podia sair na rua que você era preso. Mas quando liberou a lei que podia ter o aborto, milhares de pessoas saíram com a camisa verde comemorando. E ninguém falou sobre a pandemia. A turma do hashtag Fica em Casa, todo mundo aplaudiu. Sabe por quê? Porque é a pauta deles vencendo. É a agenda de Satanás vencendo sobre a Argentina. E nós não podemos achar que isso não pode mexer conosco. Temos que lamentar, chorar, orar e também nos posicionar sobre isso. O que o Brasil precisa é que eu e você sejamos tão fervorosos em oração, em atitude, quanto em mídia social. Ou melhor, mais do que engajar nas redes sociais, em oração, em atitude, em posicionamentos. Os fatos à sua volta precisam mexer com você. O que acontece com o seu vizinho, no seu trabalho, na sua cidade, nação, tem que mexer com você. Não é possível você não ficar comovido com diversos empresários de Belo Horizonte que quebraram
por conta de um prefeito tão intransigente que nós tivemos durante a pandemia. Não é possível não mexer com você, ver questões que, às vezes, a guerra cultural que nós temos, a luta contra o progressismo. Não é possível se você não mexer com você, como as pautas cristãs estão querendo ser derrubadas, eliminadas da nossa nação. Sabe, o nosso chamado é se importar com a nação, com a sociedade, com a realidade social, política, é se comover com o mundo à sua volta, é fazer algo. Nós devemos entender que devemos nos comover com o que acontece fora da nossa bolha. Não podemos ficar só na nossa bolha, ficar tudo bonitinho, tudo gostosinho. É muito bom quando eu estou só no meu encontro de célula, é muito bom quando eu saio com meus amigos, é maravilhoso. Mas eu devo me importar com o que está acontecendo lá fora. Eu devo me engajar na luta contra ideologias. Nós devemos entender que nós somos chamados para exercer uma posição de influência na sociedade. Se comover pelas injustiças sociais que acontecem. Se comover por o que está acontecendo no mundo aí fora, gente. É terrível olhar para a América Latina. Ela está caminhando a passos largos da miséria e de tragédias. Quando você vê para a Venezuela não tem comida. Quando você olha para o mapa da América Latina, você vê que todos os países, exceto o Brasil, pela graça de Deus, todos os países estão caminhando para esse rumo. Isso é terrível, isso tem que mexer com você. Isso tem que servir de motivo de oração, para envio de missionários, abertura de igreja, para que a realidade dessas nações possa ser mudadas. Jesus chorou porque ele estava vendo o caminho que Jerusalém estava indo. E como isso ia arruinar aquele povo que ele tanto amava. Precisamos amar mais o Brasil. Precisamos amar mais a nossa cidade, amar mais as causas do nosso país. Precisamos nos sensibilizar e ter ações com a nossa volta. E por último, o terceiro ponto. O terceiro choro de Jesus, quando olhamos aqui para a palavra, é o choro nos momentos que ele estava na presença. É o choro de alguém que é cheio de temor e valoriza estar em um relacionamento com Deus. Acompanhem comigo pelo telão em Hebreus 5, 7 a 9, capítulo 5, verso 7 a 9. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte eterna de salvação, para todos os que lhe obedecem. Jesus não chorou por conta da cruz. Jesus não chorou por conta dos pregos perfurados às suas mãos. Jesus não chorou por conta da surra que ele ia levar. Jesus não chorou pelo sofrimento humano que ele ia passar ao chegar na cruz. Jesus chorou porque sabia que o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados, iria trazer a ira de Deus, iria separar Jesus da presença. O que Jesus tinha de mais importante era o seu relacionamento com Deus Pai. E Ele ofertou isso por mim, por você, por nós. Foi o meu, os seus, os nossos pecados que levaram o Cordeiro puro, inocente, o Rei dos Reis, o Deus vivo, o Santo dos Santos, às lágrimas. Jesus clamou e suou sangue, clamando, chorando, e disse: Pai, se afasta-me esse cálice. Em Mateus 26, 39, está relatado, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Em Lucas 22, verso 44, estando angustiado, ele orou, e ainda mais intensamente, o seu suor era como gotas de sangue que caíram no chão. Aqui aprendemos que o nosso Senhor e Salvador, Ele era cheio de temor a Deus. Ele era cheio de fome e sede pela presença. O que nós podemos aprender com esse choro de Jesus é que a melhor parte do seu dia não deve ser um momento de descanso. Não deve ser quando você chega dentro e fala assim: agora eu vou ver Netflix. Não deve ser quando você fala: todo gordinho gosta, agora é a hora da comida. Agora eu vou comer aquela carne, agora eu vou comer aquele pudim. Não, isso é bom demais, mas não pode ser a melhor parte do seu dia. A melhor parte do dia não pode ser quando você vai ver os gols do seu time ganhando de virada do Fortaleza. Maravilha, eu quero ver.
A melhor parte do seu dia não pode ser esses momentos, embora todos eles são bons, não são errados, mas a melhor parte do seu dia tem que ser o seu momento de oração com o Pai. Jesus só chorou no Getsemane porque ele era cheio de temor. Ele tinha muita fome e sede pela presença de Deus. E o meu convite para você hoje é: tenha momentos com Deus. Faça desses momentos a melhor parte do seu dia. Talvez alguns de nós não estamos conseguindo ter esse momento porque está cansado, porque está passando por diversas lutas, porque está com medo, está com aflição, está decepcionado. Mas tem algo que eu posso dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está passando por isso. Se você está cansado, você está passando por lutas, você está com medo, você está aflito ou aflita, você está decepcionado, entre na presença dEle, chore, rasgue o seu coração, seja completamente vulnerável na presença de Deus. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Seja como Jesus. Entre para o Getsemane nos momentos difíceis. Melhor, entre para o Getsemane em todos os momentos. Eu quero trazer para nós esse ponto, queridos, é que se Jesus chorou, por que eu e você não derramamos uma lágrima? Sabe, Jesus ele chorou porque ele era cheio de temor. E nos dias de hoje, vivemos tanta influência externa, seja das redes sociais, dos relacionamentos, onde o que era para ser mais valorizado, que era o temor ao Senhor, está sendo desvalorizado. Jesus ele chorou porque ele tinha fome e sede da presença de Deus. Se você buscar Deus ou não buscar, não faz diferença no seu dia, queridos. É muito importante rever algumas coisas. É urgente se voltar para Deus. É urgente se voltar para o primeiro amor. Porque Jesus chorou porque ele sabia que a ira de Deus ia vir sobre ele. Tanto que ele fala: Pai, se você pode, afaste de mim esse cálice. Porque o que Jesus mais zelava pela vida dele era o relacionamento dele com o Pai. E esse relacionamento tinha ido embora por conta do seu pecado. O pecado nos separa de Deus. E isso doeu profundamente a Jesus. Uma vida distante de Deus é uma vida escura, é uma vida totalmente vazia. E o convite de Jesus para mim e para você: não ande pela escuridão, ande pela luz, na luz de Jesus. Viva uma vida alinhada com a palavra, não com seus achismos, com sua teologia barata da internet, mas viva uma teologia conforme essa casa vive, conforme a palavra de Deus traz. Escolha por uma vida de constante transformação, porque nós somos falhos. Mas quando nós somos vulneráveis a Deus, é que vem a cura. Quando somos vulneráveis a Deus, é que vem a transformação, é que vem o aperfeiçoamento. É quando você reconhece as suas falhas, é quando você reconhece o seu pecado, é quando você reconhece a sua tentação, é quando você reconhece as suas lutas, as suas fraquezas. Jesus foi vulnerável, falou assim: Pai, se tiver como, me dá um helper aqui. Pai, se tiver como, me tira desse negócio aqui, que esse negócio é muito fumo, é muito ruim, é muito difícil. Mas, sobretudo, que seja feita, não o que eu quero, não o que a minha vontade, que a minha carne quer, mas que seja feita a tua vontade. O que a igreja precisa, o que eu e você, pessoas, não é o que quem está do seu lado precisa, é você e eu, nós. O que nós precisamos hoje em dia é: mas seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Escolha por uma vida entregue por completo.
Escolha hoje por uma vida de arrependimento, por uma vida de temor, por uma vida de fome e sede na presença de Deus. O que é uma vida de sede e fome, Lucas? O que é uma vida de temor? É uma vida quando você investe, eu falei disso na mensagem que eu preguei da resposta adequada, em tempos de leitura da palavra, meditação na palavra, em vida de oração, em vida em comunidade, porque a palavra vai te trazer temor, porque você vai ver algumas condutas suas que estão ferindo a Deus, e aquilo vai mexer com você. A vida de oração vai trazer para você mais sensibilidade ao Espírito Santo, vai ser quando você deseja mais ter tempo na presença dEle. Porque só quem vive uma vida de oração consegue entender como aquilo é importante. Queridos, eu vejo a diferença gigantesca, como eu vou reagir às pressões, lutas do meu dia, no trabalho ou em outros detalhes, quando eu tenho uma vida plena de oração. E a vida em comunhão vai te trazer compaixão pelas pessoas. Para concluir, quero convidar a banda aqui à frente. O que nós podemos aprender com essa mensagem, meus irmãos, não é somente sobre lágrimas, só lágrimas por chorar. Tem gente que chora com comercial de pasta de dente. Não é sobre isso, mas sim sobre uma experiência de ter sensibilidade, como Jesus tem. O primeiro choro é um choro de compaixão, é ter sensibilidade. Quais são as famílias de Lázaro que você tem chorado e oferecido um ombro amigo? Quem você tem colocado no lugar do outro para ter, sabe, esse olhar de compaixão? O primeiro choro então é sobre compaixão, é sobre quem são os Lázaros que estão à sua volta. O segundo choro é sobre você olhar para fora da bolha, é se importar com causas importantes que estão distantes, é ser um intercessor daquilo que não está no seu alcance, ser um agente de transformação. É menos discurso, mais oração e ação. Antes de falar de combater a fome mundial, traga os itens por amor e provisão. Antes de ir no asilo, vá no asilo, por favor, mas gaste tempo com o seu familiar e seu vizinho. Tem um pregador, não sei quem é, fala: antes de querer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Antes de querer mudar a sociedade, comece arrumando dentro de casa. Antes de reclamar pelas questões do seu país, ore pelos seus políticos, escolha bem os próximos. O primeiro choro é compaixão, o segundo choro é olhar para fora da sua bolha, se importar, ações, orações. O terceiro choro é de alguém que é cheio de temor e valoriza estar em um relacionamento com Deus, é ter sensibilidade e fome pela presença de Deus. É entender que esse lugar, a presença, é o melhor lugar, é a melhor parte do dia, é o ambiente onde você pode rasgar o seu coração. É só de pensar em estar frio de Deus ou longe de Deus, o seu coração despedaça, porque está cheio de temor. Queridos, o convite para esse domingo é para que eu e você possamos ser sensíveis, é para que possamos ser cheios de sensibilidade, sensível ao próximo, sensível às questões da sua sociedade, sensível à presença de Deus. O alvo dessa mensagem é que sejamos menos máquinas e mais filhos, sejamos menos online e mais sensíveis, sejamos menos #PrayFor, e se importe mais com a sua volta, a sua cidade, a sua nação. É que sejamos um militante do Evangelho. E por fim, menos correria e mais na presença. Seja menos empregado e mais filho de Deus. Quero convidar você a ficar de pé.